E a cinemática, hein? E as leis de Newton? Eu sabia que tem uma coisa que tem a ver com a outra? Não? Então, para entender como isso funciona, fica aqui que você vai entender já já. Rode a vinheta. Professor Daniel, da Unemate. Antes de mais nada, não se esqueça, como que eu já ia esquecendo aqui, tá? De ativar o sininho, porque assim você ajuda o canal, tá? Então, vamos ao que interessa. Então, vamos às definições. Primeiro, o que é velocidade média? Velocidade média é quando você tem um deslocamento de uma partícula, um deslocamento delta x entre tempo ti e o tempo tf, a velocidade média vai ser a variação da posição em relação ao tempo. Então, xf menos xi sobre tf menos ti. Então, uma partícula que se move com uma determinada velocidade, tem uma determinada equação horária do espaço, uma função, tem muita variação da posição em relação ao tempo. Então, você tem aqui a velocidade, vai ser o intervalo aqui, vai ser dado por uma corda que intercepta dois pontos dessa função, tá? Então, a velocidade média ela não vai ter uma precisão, tá? Uma precisão grande. Então, para você melhorar a precisão, você faz esse ΔT tender a zero. Então, aí você tem a velocidade instantânea. Então, velocidade instantânea é definida quando você tem o limite de ΔT tendendo a zero de ΔX sobre ΔT. Então, isso aqui equivale a uma derivada, tá? Porque esse limite acaba se tornando uma derivada dessa função aqui no ponto, tá? Agora, com relação às unidades. A unidade de velocidade do sistema internacional é o metro por segundo, tá? Então, equivale a 1 metro, deslocamento de 1 metro durante o tempo de 1 segundo. E no sistema legal brasileiro, que é o que se usa no Brasil, é o quilômetro por hora. Para a conversão de unidades de quilômetro por hora para metro por segundo, nós fazemos simplesmente, reescrevemos 1000 metros, que é o equivalente a quilômetro, dividido por 3.600 segundos, que é o equivalente do tempo em hora. Isso resulta 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, multiplica por 1 sobre 3,6 metros por segundo. E para transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, você faz ao contrário, você multiplica por 3,6 km por hora. Tá, vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo. Exercício exemplo 1. Um carro se desloca a uma velocidade de 36 km por hora. Quanto é essa velocidade em metros por segundo? Então, nós pegamos velocidade em metros por segundo igual a 36 km por hora, tá? Que é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, 36 dividido por 3,6 igual a 10 metros por segundo. Continuando com as definições, temos de definir também o que é aceleração média. Aceleração média, você tem a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, dado um corpo que se move com uma velocidade instantânea, que vai de V0 até V, então, a velocidade média vai ser V menos V0 sobre T menos T0. A aceleração instantânea é quando pegamos o limite de ΔT tendendo a zero de ΔV sobre ΔT. Então, isso equivale à derivada de V em relação ao tempo. Tá? Aqui, lembrando também que para a velocidade instantânea, temos dx dt também. Então, relembrando, a aceleração dv dt, tá? A aceleração instantânea é dv dt e a velocidade média é dx dt. Agora sim,
recapitulando as leis de Newton, para a primeira lei de Newton, temos que um corpo ou permanece parado ou em movimento retilíneo uniforme quando nenhuma força resultante atua sobre ele. Então, no caso aqui, no cavaleiro aqui, o cavalo travou as pernas e como tinha nenhuma força para segurar o cavaleiro, ele continuou em movimento, tá? E a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, diz que o que é? Quando existe uma força resultante, você tem força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? Para entender melhor como isso funciona, seja um bloco, uma determinada massa m, e esse bloco você tem essa força aplicada sobre esse bloco, então você tem uma aceleração a, tá? Se você dobrar a massa desse bloco, colocar um bloco em cima do outro e aplicar a mesma força, a aceleração se reduz à metade. Se você triplicar a massa desse corpo e aplicar a mesma força, a aceleração que esse conjunto de blocos aqui adquire é 1/3 da aceleração anterior, tá? Então, a aceleração é igual a força dividido pela massa, tá? Então, é isso que acontece na segunda lei de Newton. Só que não para por aí. Podemos modificar essa famosa equaçãozinha aqui, tá? De modo a obter isso aqui, massa vezes velocidade menos massa velocidade inicial sobre ΔT. Então, chamamos de P, que é o momento linear, o produto da massa pela velocidade. Então, aqui você tem PF, tá? E aqui você tem PI, tá? Então, a diferença de PF para PI é ΔP. Então, força resultante igual a variação do momento linear em relação ao tempo, tá? A gente coloca os vetores aqui porque o momento linear é uma quantidade vetorial, tá? Uma grandeza vetorial. Então, continuando, forma diferencial, tá? Podemos pegar a forma diferencial dessa equação, ela será F igual a dp dt. Essa equação aqui, ela é mais geral porque você pode aplicar para sistemas de massa variável, tá? Então, aí você pode pensar, não é? Massa variável? Que sistema é esse? Foguetes, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai estudar a fundo depois, lá quando chegarmos a estudar o sistema, a conservação do momento, tá? Por enquanto, a gente vai ficar só na cinemática, tá? Na dinâmica. Tá, mas em falando nisso, qual é a conexão entre a dinâmica e a cinemática? Para você entender isso, vamos ao experimento de Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele colocava esferas para descer em planos inclinados, tá? E com diferentes ângulos lixava a superfície da esfera, tá? De modo a obter o melhor resultado possível. Então, dado uma bolinha, uma massa m, ela estava sob a ação de uma força A, então ela adquire uma aceleração A, tá? Força constante e aceleração constante. Então, isso é o que é o interessante do plano inclinado, tá? Então, só que Galileu Galilei não sabia definir o que era aceleração. Era o primeiro a estudar sistematicamente a física, tá? Usando experimentos, tá? Então, lembrando que F igual a MA, a gente escreve nessa forma escalar aqui, F igual a mdv dt, e tem que lembrar que quando você tem um plano inclinado, pegando e ampliando essa figura aqui, você tem essa esfera, e essa esfera está sendo aplicado uma força peso, tá? Essa força peso, ela pode ser decomposta em uma componente tangencial, que chamamos de P de T, peso tangencial, tá?
e a P de N. A P de N se cancela com a força normal, que está nessa mesma direção aqui, só que sentido contrário, e não está representada aqui, né, por questões de facilitar o entendimento. Tá? Então, a única força que atua nessa esfera é a P de T. Tá? Então, a P de T, que também você pode considerar que está aqui, tá? E a P de N formam um triângulo semelhante a esse triângulo aqui, do plano inclinado, tá? Então, logo, esse ângulo aqui vai ser o mesmo ângulo θ da inclinação do plano inclinado. Então, continuando. Você iguala P de T igual a MdV de T igual a Mg sin de θ igual a MdV de T. Aí você tem uma coisa interessante. O seu sistema não depende da massa, tá? Para sistemas sem atrito. Deixar bem claro. Sistemas sem atrito, a aceleração resultante, tá? Ela não depende da massa da partícula, tá? Então pode ser uma pedra de mão tonelada, uma bolinha de gude, tá? Não importa. Se tiver mesmas condições de descer o plano inclinado sem atrito, tá? Vai ter a mesma aceleração, tá? Então, aproveitando dessa situação aqui, ó, então você tem que a aceleração igual a g sin de θ, tá? A gente pega dv dt, que é a definição de aceleração, tá? Igual a g sin de θ. Ora, integrando o sistema aqui, obtemos v igual a v0 mais g sin de θ vezes t, tá? Então, lembrando que a igual a g sin de θ, então isso aqui vai ser simplesmente v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo, tá? Agora, pegando essa equação aqui, integrando novamente em relação a x, tá? Você obtém x igual a x0 mais v0t mais meio de a vezes t ao quadrado. Então, tá aqui nós temos as duas equações do movimento uniformemente variado, as duas principais, derivada da segunda lei de Newton, tá? Então, uma consequência, a cinemática, na verdade, ela é uma consequência da dinâmica, tá? Por meio da cinemática você pode, aliás, por meio da dinâmica você pode estudar a cinemática. Continuando, tá? O que o Galileu fez, tá? Foi estudar essas esferas quando desce uma distância d1, d2, d3, tá? E marcar os tempos como sendo t1, t2 e t3. A relação de d1 sobre t1 ao quadrado igual a d2 sobre t2 ao quadrado, que é o d3 sobre t3 ao quadrado, é uma constante. Essa constante vale metade da aceleração. Aceleração sobre 2. Então, com isso, podemos ver como que funciona em melhores detalhes, tá? Então, seja um exemplo de um carro acelerado a 2 metros por segundo quadrado, tá? Então, você tem o tempo, que é a aceleração, né? Acelerado a uma aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Então, para um tempo de percurso de 1 segundo, você tem 1 metro. Tempo de percurso de 2, você tem 1 mais 3 igual a 4 metros. Para tempo igual a 3, 1 mais 3 mais 5 igual a 9 metros. Para tempo igual a 4, 1 mais 3 mais 5 mais 7 igual a 16 metros. Tá? Então, generalizando para tempo geral t, tá? Você vai ter que a sua aceleração vai ser metade, sua equação vai ser metade de a, tá? Vezes o tempo quadrado, tá? Então, essa é a equação geral. Isso aqui, é claro, né? É aquela mesma equação anterior aqui, essa aqui, sem o x0 sem o v0t. Aliás, sem o x0 sem o v0, tá? Então, continuando, você tem d igual a meio, aplicando aqui a aceleração, tá? De 2 metros por segundo quadrado, tá? Então, temos meio de 2, tá? Igual a 1, então você tem d igual a t quadrado, tá?
Então, é isso que você tem. Então, para tempo igual a 1, você tem 1. Tempo igual a 2, você tem 4. 3, 9. Então, você é a mesma coisa que o tempo ao quadrado, conforme deduzimos aqui, tá? E uma coisa que a gente não falou até agora, tá? A gente falou até, deu aceleração, 2 metros por segundo quadrado, mas a unidade do sistema translacional é 1 metro por segundo quadrado, ou seja, quando a partícula se move 1 metro por segundo, aumenta 1 metro por segundo de velocidade a cada segundo, tá? Então você tem 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é o significado de 1 metro por segundo quadrado, tá? Então, continuando, temos aqui uma atividade, tá? Você coloca uma régua e você pega e segura aqui em 0, tá? Se você pega aqui e segura em 0 e solta, tá? Opa, pronto. Aí a partir daqui você pega o valor onde colocou o seu dedo, tá? Mais ou menos aqui eu acho que deu 17 centímetros, tá? E o substitui na fórmula. Então você está medindo o seu tempo de reação de maneira indireta. Como? Pegando a aceleração da gravidade como sendo 9,8 metros por segundo quadrado e substituindo essa equação aqui. E o valor de D, tá? Você obtém, no caso, quando eu estava elaborando esse exercício, o meu tempo de reação para D igual a 0,13 metros, que é 13 centímetros, foi de 0,16 segundos, tá? Então, fica aqui com sugestão de atividade aqui, tá? Comente aqui faça aqui nos seus comentários, tá? Qual o resultado que vocês obteram dessa equação, que você pega essa equação, tá? E faz o experimento da régua e obtém o seu tempo de reação, tá? De uma mão só, porque se você usar as duas mãos, né, não dá certo, tá? Não dá certo. Então, você usa para uma mão só, se você estiver sozinho. Se você estiver com outra pessoa, então a outra pessoa segura, aí você pega, tá? Aí faz sentido, tá? Você medir o tempo de reação, tá? Da pessoa, né? Outra pessoa vai ter que pegar para a régua não cair. Então a mão da outra pessoa fica embaixo, tá? Então a outra fica em cima. A outra a mão da outra pessoa solta e você pega, tá? Então pode ser feito assim também, tá? Aliás, esse que é o sentido original, né, do experimento. Agora, se você estiver sozinho, você faz só assim, tá? Beleza? Então, faça isso e coloque nos comentários aqui qual o resultado que vocês obtiveram, tá? Então, em resumo, você tem essas duas equações aqui, mas não são as duas únicas, tá? Existe uma terceira equação que eu vou mostrar para vocês depois, na próxima aula, tá? Na próxima videoaula, que não depende do tempo. E essa é muito interessante, tá? Então, com isso, terminamos o conteúdo de hoje e não se esqueça de dar o seu like, tá? Compartilhar e faça essa atividade aí que eu sugeri para vocês e coloque a resposta no comentário, tá? Agora sim vocês vão ter alguma coisa para comentar, tá? Então, tchau e até a próxima.